Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Irmãos, nós temos testemunhado um conflito histórico nos últimos dias. Eu creio que boa parte de vocês, assim como eu, está ciente que no mês passado um grupo terrorista chamado Hamas lançou um ataque surpresa até Israel. Eles invadiram as fronteiras de Israel, eles mataram mais de 1.000 pessoas naquela ocasião, foi um dia sangrento, fizeram reféns, lançaram foguetes, e depois de tudo isso, Israel decidiu declarar guerra contra o Hamas. À medida que esses dias passaram e a guerra continua, os jornais começaram a contar o número de dias do conflito. Eles contavam os mortos, eles contavam os dias, e a pergunta implícita nos noticiários era: até quando isso vai durar? Até quando? Esse tipo de conflito confirma o fato de que o nosso mundo é completamente desprovido de paz. E nós vemos isso nas Escrituras. Nós vemos isso que desde o princípio, desde que o dia em que Adão caiu no Éden, não há paz no mundo. Então, no dia em que o pecado entrou no mundo, nós vemos a geração seguinte entrando em guerra. Irmãos entram em guerra, pais e filhos entram em guerra. Nações inteiras também entram em guerra. E por causa disso, irmãos, nós vivemos em um tipo de mundo que, de várias maneiras, afeta a nossa paz. Ele afeta o nosso coração. Há pessoas que dariam simplesmente tudo nesse mundo para ter uma verdadeira paz. Então, as ameaças contra o nosso coração, contra a nossa paz, são várias. Em primeiro lugar, nós lidamos com a incerteza internacional, com doenças que surgem de toda maneira, como a Covid, nós vimos. Nós lidamos com ameaças nacionais, as relações públicas do nosso país, a corrupção, a violência. Nós temos a terceira maior população carcerária do planeta, e no nível ainda mais pessoal, nós encaramos ameaças rotineiras que podem ser até mais perigosas para nós, até mais perigosas para a nossa paz. E aqui eu me refiro ao desemprego, aqui eu me refiro a conflitos conjugais, a doenças inesperadas. Essas coisas assediam o nosso coração e de tempos em tempos elas querem roubar a nossa paz. Portanto, ao andar rotineiramente num mundo que não tem paz, enfrentando problemas reais, enfrentando ameaças reais, nós precisamos de uma paz que responda a esse conflito e que proteja os nossos corações. E é exatamente esse o tipo de paz que Deus promete. Nós vamos juntos nessa noite olhar para uma promessa de paz. Então quero pedir por gentileza que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, versículo 11, melhor dizendo. Eu quero ler com vocês a partir do verso 10, para que nós tenhamos um melhor contexto, e eu leio a partir da Ara. Acompanha comigo na tua Bíblia. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para com vós outros a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós clamamos a Ti que Tu abra o nosso entendimento nessa noite e que o Senhor conceda a paz que excede todo entendimento aos nossos corações. Que aqueles que não conhecem o Senhor ainda possam Te conhecer hoje, Deus. Que possam obter essa paz, que possam buscar essa paz em Jesus. E que aqueles que já conhecem, que rejeitem as falsas promessas de paz que o mundo oferece. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.
Queridos, essa promessa diante de nós é uma promessa que foi dita por Jeremias numa carta destinada aos judeus na Babilônia. O cenário dessa correspondência foi o dos dias seguintes à queda de Judá, no século 6 a.C. Em 597 a.C., o Império Babilônio chegou em Jerusalém, ele cercou Jerusalém e o próprio rei se entrega como escravo ao rei Nabucodonosor. Junto com o rei e sua mãe, os mordomos de sua casa, os príncipes de Judá, boa parte da população se entrega em submissão. E com essa pronta submissão, a ideia, aparentemente, é que o inimigo fosse apaziguado. No entanto, não satisfeito com isso, o imperador Nabucodonosor avança mais uma vez e dessa vez ele leva 10.000 pessoas como cativos para a Babilônia. Dentre essas pessoas estavam profetas, sacerdotes, artesãos, carpinteiros, pessoas de todos os tipos foram levadas dali. A situação dos exilados era de uma tristeza sem precedentes. Judá sabia que estava sendo disciplinada por Deus. E depois de uma marcha humilhante rumo à Babilônia, depois da perda de uma boa parte da sua liderança, o sentimento geral ali era de desespero e de aflição. Então é para pessoas vencidas pela inquietação, para pessoas prostradas pelo desânimo, que Jeremias escreve essa promessa que nós vamos considerar nessa noite. Essa carta que nós encontramos a promessa se encontra numa nova seção do livro. Ela dá espaço a uma nova seção do livro de Jeremias, que fala sobre restauração, que fala sobre o consolo do povo de Deus. Alguns chamam, inclusive, essa seção de livro do consolo. Essa carta de Jeremias era uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança para aqueles que estavam no exílio. Então, o propósito era encorajar o povo de Deus. Ele afirma, sim, que seriam 70 anos no cativeiro, mas que na morte do exílio eles teriam as sementes de uma nova vida com Deus. Essa carta, então, reverte a pregação do profeta que até aquela altura foi de condenação. E ele orienta, então, o povo a buscar o trabalho, a buscar o casamento, a buscar a paz. O centro da mensagem era dizer que em Deus sempre há um futuro, assim como para eles e para nós, e que por isso nós podemos ter paz nas tribulações. Então, para aquele povo que se encontrava sem esperança, numa terra desconhecida, essa promessa foi como o raiar do sol depois da tempestade. Essa promessa foi como a estrela da manhã anunciando um novo dia. Ela foi o primeiro raio de esperança na escuridão da Babilônia. Mas antes que essa verdadeira paz pudesse entrar no coração do povo de Judá, esse povo devia abandonar completamente as falsas promessas de paz. Então peço que você note comigo na sua Bíblia a maneira como essa promessa inicia. Deus diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E aqui eu quero que você note o contraste nas palavras de Deus. O contraste era claro, era entre o conselho de Deus e o conselho dos homens. Isaías expressa a mesma coisa quando ele diz: assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Os dois profetas apontavam para a falsa esperança prometida na Babilônia. Aquele povo estava acreditando em mentiras, devido a todo o sofrimento então de ser exilado, devido às dificuldades da jornada, à separação familiar, devido às consciências pesadas e aquelas lembranças da invasão, o povo se encontrava extremamente fragilizado. E ali na Babilônia era travada uma verdadeira guerra por suas mentes. Falsos profetas começaram a iludir o povo com a falsa promessa de paz, dando aquilo que eles queriam. Eles prometiam, a maioria,
que porque o rei de Judá estava no trono e porque o templo estava de pé, o exílio não duraria mais do que 2 anos. Eles levantavam o povo judeu, eles inflavam aquele povo e eles prometiam exatamente o que o povo queria. Um exército poderoso, prosperidade material, bens, eram promessas carnais. Uma esperança que dependia de circunstâncias favoráveis. Uma esperança que dependia de bens materiais, de homens, mas não de Deus. Essa prometida paz era como um castelo de areia, como uma bela ilusão construída sem fundamento sólido, que cai diante das águas do mar, mas que o povo insistia em acreditar. Isso prova uma coisa a respeito deles. Isso prova que os seus desejos eram pecaminosos. E nós somos tentados também, irmãos, pelos nossos maus desejos. Foi o caso de Adão e depois dele sempre foi assim. Nós somos tentados a buscar paz em diversão. O mundo busca paz nas drogas, no entretenimento, na música, nas compras. E hoje há aqueles que buscam paz num tipo de utopia, na mudança de estruturas sociais. Essas coisas são passageiras. Então eu pergunto a você que está aqui nessa noite, em que lugar você tem buscado a sua paz? Nós somos naturalmente inclinados a buscar segurança, a buscar conforto em bens materiais, em coisas passageiras. E Deus quer que você saiba que isso é pecado. Essas coisas são transitórias, irmãos. Nós não podemos colocar nossa confiança em nossa conta bancária. Nós não podemos colocar nossa confiança em posição social. O objetivo de Deus com essas palavras, então, é tirar os nossos olhos desse tipo de coisa. Deus deve ser a nossa esperança no final das contas. Deus quer que você abandone as falsas promessas, Deus quer que você descanse nele, que você clame a Ele, que você busque a Ele no dia mau. A sua carteira não vai livrar você do dia mau, irmão, nem a sua saúde. E Deus é tão misericordioso conosco, que Ele nos ajuda a acreditar. Nessa promessa Deus oferece um antídoto para essas falsas promessas. Ele descreve o seu cuidado para que nós possamos acreditar. Então, observe comigo na sua Bíblia a descrição que Deus dá do seu cuidado. Perceba que Ele não diz que pensamentos tive a vosso respeito, mas que pensamentos tenho. E a diferença é crucial, sem dúvidas. É consolador lembrar do cuidado que Deus um dia teve pelo seu povo no passado. A verdade é que nunca houve um dia sequer, irmãos, que Deus não cuidou dos seus eleitos, não cuidou do seu rebanho. Ele sempre cuidou de cada um. E nós vemos isso nos livramentos que Ele deu a Israel na antiga aliança. Nós vemos isso na força que Ele deu à igreja também no Novo Testamento, em meio a perseguições. E Ele reforça isso mais uma vez, mais adiante em Jeremias. Ele diz: com amor eterno te amei e com bondade te atraí. Se esse amor não fosse eterno, o cuidado de Deus seria uma mera lembrança. Mas o amor de Deus não para no passado, irmãos. Ele não para aí, Ele continua a pensar no seu povo. O que no passado Ele fez por nós, Ele faz adiante. Ele ainda pensa em nós. E esse é o descanso do crente. É aí onde nós temos que descansar. Talvez você tenha se decepcionado com alguém no passado, alguém que prometeu bem para você, mas simplesmente desistiu de fazer. Ou talvez você mesmo tenha prometido o bem a outra pessoa, mas simplesmente não executou. Nosso amor é instável. Nós somos assim, nosso amor tem altos e baixos, é como o vento que muda de direção, e isso não é um encorajamento ao pecado, é apenas uma observação quanto ao nosso coração. Nós somos inconstantes, e o meu ponto é que com Deus não é assim. O amor que em nós é passageiro, em Deus é eterno. Ele permanece, Ele não tem fim. Ele não está sujeito a mudança, a variações. O seu cuidado não depende de emoções, irmãos. Ele é constante. Deus continua
a amar o seu povo. Ele continua a cuidar do seu povo. No Salmo 40, no último versículo, Davi diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ele cuidou no passado, é verdade, mas Ele cuida hoje, e por isso Davi pode clamar: tu és o meu Deus, tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Davi sabia que Deus continuava a cuidar do seu povo. Essa verdade, apesar de clara nas páginas da Escritura, apesar de ser repetida frequentemente, nós, infelizmente, insistimos em esquecer. Ou aparentemente nós não compreendemos como nós deveríamos. E é exatamente o caso desses judeus na Babilônia. Havia um sentimento geral de abandono, uma desconfiança, um ressentimento contra o Senhor. Eles mais do que nunca eram tentados a acreditar que Deus os havia abandonado por completo. É por isso então que Deus repete essa verdade e Ele enfatiza isso aqui nessa promessa. Observe aí na tua Bíblia que Ele fala em pensamentos 2 vezes. E note que Ele usa pensamentos no plural e não no singular. Os hebreus faziam isso para dar intensidade a um pensamento, a uma ideia. Então, nós vemos o apóstolo Paulo no Novo Testamento, em Romanos, é um exemplo, capítulo 12, dizendo, Romanos 12, capítulo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, pelas misericórdias de Deus. O ponto de Paulo ali era o Evangelho, era a morte de Jesus na cruz. Então, por isso esse aumentativo, a grande misericórdia de Deus, demonstrada na cruz. Então esse pensamento de Deus, em Jeremias 29, 11, para aqueles judeus na Babilônia, talvez soasse como os imutáveis pensamentos de Deus, os inegáveis pensamentos de Deus. Então é como se Deus, por meio dessa ampliação, desse aumentativo, pegasse eles e dissesse: eu continuo pensando em cada um de vocês, e não importa o que aconteça, eu estarei com vocês. Nós vemos essa mesma verdade repetida por várias vezes em toda a Escritura. Nós vemos em Isaías também, capítulo 49, versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Nós vemos isso perfeitamente em Jesus, irmãos. Durante todo o seu ministério, Jesus sempre pensou nos seus discípulos. Quando prenderam Jesus, a sua única ordem aos guardas foi que deixassem eles ir. Ele queria proteger os discípulos. E no momento mais doloroso da sua vida, na cruz do Calvário, ele lembra de Maria, sua mãe. E então ele olha para Maria, e então ele olha para João, e ele deixa Maria sob os cuidados de João. Então, para todos vocês, para todos nós que somos discípulos de Jesus, para você que tem Jesus como seu Senhor, muito obrigado, meu irmão, o seu mestre e Senhor, saiba que Ele pensa em você nesse exato momento. Saiba que não importa o vale que você passar, Ele sempre estará com você. O Senhor nunca esquece o seu povo. Ele nos gravou nas palmas das suas mãos. E não importa que aflição você esteja passando, Ele continua a pensar em você. Mas afinal, que pensamentos Deus tem sobre o seu povo? O versículo responde, eu peço que você confira mais uma vez. A promessa diz que não são pensamentos de paz, que são pensamentos de paz e não de mal. A palavra paz aqui é o termo hebraico shalom. Essa palavra não é uma mera ausência de algo, ela não é a ausência de inquietação ou a inexistência de conflito exterior ou de ansiedade, mas ela também é um aspecto positivo. Ela é a paz que representa a presença de tudo o que é necessário para o nosso coração. Ou seja, a presença de bênçãos espirituais, a presença de coisas que somente Deus pode dar.
A Bíblia cita repetidamente bênçãos como misericórdia, como bondade, como a graça de Deus. E um exemplo bem conhecido de nós é a bênção de Arão, em Número 6. Número 6, 24 a 26 diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o rosto e te dê a paz. Então a questão por trás da paz é o favor de Deus. Essa paz é uma paz que vem exclusivamente de Deus. Então uma boa dieta não pode dar essa paz. Exercícios físicos não podem dar essa paz. Essa é uma paz que desce diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Deus não nos promete tranquilidade externa, Ele não promete ausência de guerras em nossa vida. Cada um de nós terá dias difíceis, mas eu quero que você note a parte negativa do versículo na sua Bíblia. Deus poderia ter simplesmente dito que os seus pensamentos são de paz, mas sabendo da nossa fraqueza e conhecendo os nossos temores, Ele também diz: meus pensamentos não são de mal. Ele disse isso porque sabe que nós teremos dias difíceis e que nesses dias difíceis nós seremos tentados a desconfiar do seu amor. Então essa paz que Deus nos dá é tranquilidade em meio às guerras, é Deus nos dando uma calma interior no meio da tempestade. Essa paz é uma espécie de contentamento. O cristão que tem essa paz, que excede todo o entendimento, permanece tranquilo apesar da tribulação. Essa paz é aquilo que dentro de nós dissipa todo o medo, que dissolve toda a ansiedade. E Davi descreve essa paz como o tipo de paz que uma criança recém-amamentada tem nos braços da sua mãe. Essa paz é uma experiência que cada um de nós precisa ter. Agora, para que alguém possa receber essa paz, é necessário um relacionamento genuíno com Deus. Em outras palavras, para ter a paz de Deus, é necessário ter paz com Deus. E foi isso que os judeus perderam quando eles foram para o exílio. Eles tinham dado as costas para o Deus da aliança, eles haviam quebrado a aliança de fato, e agora eles eram disciplinados pelos seus pecados. O que eles mais queriam era voltar para a terra prometida, mas isso só iria acontecer quando Deus reatasse o relacionamento com eles. Essa, meus irmãos, é a exata condição do mundo ao nosso redor. Alienados de Deus, escravizados por seus pecados, em conflito incessante. Por isso os ímpios, diz Isaías, são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Que figura mais gráfica da inquietação. A ideia de ondas que não param, virando objetos de um lado para o outro. Nós vemos isso em países, talvez você veja isso em famílias, em pessoas, mas talvez você veja isso no seu próprio coração. Talvez o motivo de você ter começado a frequentar essa igreja é que você sabe no fundo do coração que você não tem essa paz e que você precisa de uma paz verdadeira. Você precisa daquela paz que vai lidar com a sua consciência, que vai lidar com o seu pecado, que vai lidar com os altos e baixos da sua vida. E se essa é a sua condição nessa noite, eu quero te dizer em nome de Jesus que é possível você ter essa paz. Essa paz é encontrada em Jesus. Foi isso que ele disse aos seus discípulos no dia da sua prisão, quando ele preparava os discípulos para a sua morte na cruz. Ele diz o seguinte: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele havia acabado de proferir um grande discurso, mas perceba que Jesus não diz para que em minhas palavras vocês tenham paz. E pense na quantidade de milagres que Jesus realizou na frente daqueles discípulos. Mas perceba que Jesus não diz para que em meus milagres vocês tenham paz. Ele disse para que em mim vocês tenham paz. E isso
é o completo contrário do que é ensinado em qualquer religião. Islamismo, budismo, hinduísmo, todas essas religiões falam de paz. Mas elas falam, faça isso e tenha paz. E não é o caso de Jesus. Jesus diz para que em mim vocês tenham paz. Então a paz que você precisa nessa noite, a paz que você precisa na sua vida, para lidar com os conflitos, com os pecados, com os problemas, somente Jesus consegue dar. Não há nenhuma paz, nenhuma gota de paz, longe de Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Ele desceu do céu dos céus e assumiu carne humana em nosso favor. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida de santidade perfeita, padeceu de um sofrimento terrível. E por isso, ele trouxe a paz de Deus para os seus discípulos. E ele fez isso de uma vez por todas, naquela cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meus irmãos, nós não conseguimos achar essa paz em nenhum outro lugar da criação. Essa paz não se encontra nas músicas nem na diversão. Essa paz se encontra unicamente em Jesus. Naquela cruz, na cruz do Calvário, Jesus assumiu a culpa dos nossos pecados e recebeu a ira de Deus. Essa ira foi completamente consumida em Jesus, ela foi perfeitamente absorvida em Jesus, de sorte que para aqueles que creem em Jesus, não há mais uma gota de ira sequer. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por isso ele traz a paz de Deus para os seus discípulos. Esse é o caminho da paz, é o caminho da cruz. Então, quando você vai até a cruz, e quando você coloca a sua confiança no sacrifício de Jesus, você entra num estado imediato de paz com Deus. Então eu te pergunto nessa noite, você já experimentou dessa paz? Você já tem essa paz com Deus? E se você ainda não experimentou, se esse é o seu caso nessa noite, então eu te convido, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus. Somente em Jesus você pode ter a paz que você precisa. Eu quero concluir o nosso pensamento nessa noite com a história de um homem chamado Horatius Spafford. Ele foi um empresário excelente e um advogado cristão muito dedicado. Ele viveu no século XIX em Chicago e a certa altura da sua vida, ele tinha um império imobiliário naquela cidade. Deus havia dado a ele uma esposa fiel, 4 filhas, ele crescia no mercado imobiliário. É como se todas as bênçãos de Deus estivessem sobre a vida daquele homem. No entanto, certo dia um incêndio tomou conta da cidade e o fogo reduziu Chicago a cinzas. Horatius perdeu praticamente tudo que ele tinha naquele incêndio. Então, no processo de recuperar aquela situação terrível que havia acontecido, ele envia sua esposa num navio para Londres, ele envia suas 4 filhas também, e o plano era se juntar a eles quando aquela confusão passasse. Ele poderia ir para Londres com eles. No entanto, quando elas entram no navio e zarpam em direção a Londres, do outro lado do oceano, essa embarcação colide com outro navio da Inglaterra e naufraga cerca de 12 minutos depois. Ela leva a óbito 226 pessoas e dentre elas as 4 filhas de Horatius Spafford. A sua esposa foi milagrosamente resgatada do acidente.
E quando ela chega em terra, ela telegrafa ao seu marido 2 palavras, 2 tristes palavras. Ela diz: salva sozinha. Uma tristeza incomparável, então, tomou conta do coração daquele homem. Ele pega um trem para Nova York, ele embarca num navio, ele se dirige a Londres para encontrar sua esposa, em luto naquela situação, e à medida que o navio passava no mesmo lugar em que as suas filhas morreram por afogamento, ele pega o papel e a caneta, esse grande homem de Deus, e ele escreve as seguintes palavras: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Esse é o significado da paz de Deus. Não a ausência de conflitos, não a remoção da tribulação, mas uma verdadeira confiança, um contentamento em Deus, apesar das dificuldades. Você tem essa paz de Jesus? Você já conseguiu essa paz com Deus? A paz que o mundo oferece, meu amigo, é uma paz que não passa de uma ilusão. Ela é uma mentira, ela é vã e é passageira. Mas a paz que Jesus oferece é a paz que é tão real, que se você perder o seu negócio, tudo que você tem, se você perder as suas filhas e ficar sem nada, você ainda pode dizer: que feliz com Jesus sempre sou. Você pode dizer isso essa noite? O meu desejo é que todos aqui nessa noite possam ter essa paz com Deus, por meio de Jesus, como Ele mesmo promete. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Em nome dele, amém.